Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, finalmente o vídeo que vocês pediram sobre exterior, ETF, tudo que você sempre quis saber e não tinha para quem perguntar. Aí ficava me azucrinando lá na minha caixinha do Instagram, não aguento mais. Então tô fazendo o vídeo definitivo, vai ser rápido, em 5 minutinhos eu falarei sobre 5 ETFs que eu investiria se eu estivesse começando hoje. Não é uma recomendação, são os ETFs que eu investiria. Vou também falar de um rapidinho, que tem a ver com renda fixa, caixa, tudo. O vídeo tá super completo, quem não ficar até o final louco, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e já me diga nos comentários, você investe em ETF? É isso aí, bichão, me diga nos comentários se você investe e se tem algum nome especial, também deixa aí nos comentários que eu prometo gravar um novo vídeo sem enrolação. Então, tem muita matéria saindo, tem muito especialista, tem muito pseudo-especialista falando em ETFs, saiu até uma matéria da Bloomberg aqui, que ETFs são tudo que o investidor sonha, bons, baratos, simples, mas a gente também desconfia. Aquela história, quando eu vejo uma mulher muito bonita me olhando, e olhando demais, tem alguma coisa estranha. Ou um pombo cagou na minha camisa, ou o dente tá sujo. Então, esse negócio de que a coisa é boa demais é sempre esquisito, mas realmente eu gosto como uma ferramenta, principalmente uma ferramenta para o iniciante. Não é que você tem que investir tudo em ETFs e tal, mas é uma ferramenta fácil, simples, e ela também ajuda a pessoa a evitar cagadas, tá? Então, estão saindo muitas matérias, eu vou colocar aí, é um aliado para muitos para começar, mas tem gente que nem sabe o que significa. Então, a grosso modo, explicando de forma muito simplificada, você pode comprar um ETF, que é como se fosse um fundo de um índice ou de um determinado grupo de ativos, e aí você está comprando uma cesta. Não é a definição técnica, é a definição de fácil entendimento. Então, quando você investe num ETF, você está investindo em algo, em um grupo de ativos, em um índice, em um setor. Ah, então posso investir em ETFs de cripto? Pode. ETF de ouro? Pode. Ah, então vou só investir em ETFs. Aí você vai deixar de investir em outras coisas. Então, é uma ferramenta bacana, mas nós temos outros ativos também para investir. Quais seriam as vantagens? Bom, diversificação de ativos. Com um ETF você pode estar diversificado ali dentro já. Acesso a diferentes setores do mercado, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Ajuda o investidor iniciante a dar os primeiros passos com mais segurança. E também pode ser um aliado para a aposentadoria. Também pode ser um aliado para a aposentadoria. Ah, eu tenho muita grana, vou deixar parte aqui em ETFs e vou para a praia. Eu vou estar exposto a alguns segmentos. Então, o exemplo de diversificação. Charlão, acredito que o segmento de saúde tem futuro. Pô, legal, também acredito. As pessoas vão ver muito. Eu vou ver até 150 anos, pelo menos. Pô, para que eu viva, precisa ter remédio. Então, as empresas de saúde podem se desenvolver. Porra, agora essa onda das canetinhas de emagrecimento aí. Tem uns caras gordão que, de repente... Então... magrinhos, as empresas se valorizaram. Teve uma que caiu muito, depois eu posso até gravar um vídeo. Mas tô dizendo o seguinte, você acha que esse segmento vai bombar? Ok. Pô, Charlão, a guerra tá mudando, Rússia e Ucrânia, muito drone, então acho que o setor de tecnologia aeroespacial vai bombar? Tem ETF. Pô, computador quântico, inteligência artificial, eu gosto do segmento de cibersegurança. Tem ETF. Então, ao invés de procurar empresas separadas que podem falir, vou pegar uma empresa de cibersegurança. Aí você errou a empresa, o setor seguiu e a tua empresa quebrou. Não, você pode investir no setor. Então, como vantagem, segmentos, setores, grupo de ativos ou commodities, tudo isso você pode investir através de ETFs, sendo uma ferramenta barata. Ah, então só tem vantagens? Óbvio que não. Tem desvantagens, como, por exemplo, ter uma taxa de administração, mas que pode ser baixa se você souber escolher os ETFs certos. E você também não escolhe os ativos individualmente. É uma cesta de produtos. Eu gosto de dar o exemplo sempre aqui, vocês não aguentam mais, de uma caixa de bombom. Então, um ETF é uma caixa com vários bombons que seriam as ações ou os ativos. Qual o problema? Que pode vir tanto serenata de amor, como pode vir aquele do Caribe lá que ninguém gosta, que sobra na caixinha. Então, da mesma forma que você pode pegar um baita bombom bacana na caixa, pode vir aquele bombom que ninguém quer. Então, um ETF é uma cesta com diversos ativos que você não vai escolher. Poxa, Alan, eu queria muito comprar este ETF do setor financeiro, mas não quero aquela ação lá dentro. Não dá para ser dessa forma. O ETF é igual aquele contrato quando você entra numa rede social, num banco, em algum lugar, que tem um contrato gigante, assine aqui. Você tem que assinar. Ah, não, eu tô abrindo conta num banco, mas eu não gosto dessa cláusula do contrato. Não interessa, você vai ter que assinar do mesmo jeito. Então, o ETF...
vou comprar um ETF do índice americano. Ah, mas eu não queria a Nvidia lá dentro, que eu não gosto da empresa. E daí? É que eu ia falar um palavrão, mas eu evito palavrões aqui, né? Que se ele for, entendeu? Você não vai conseguir. Mas você consegue o segmento, o que eu acho muito bacana. No Brasil, a gente está com o problema do tigrinho, toda essa história das apostas online e tudo mais. Então, o brasileiro, tudo bem que isso acontece em outros países, mas o brasileiro especificamente está pior nisso. Ele quer sempre o ganho rápido. Com ETFs, você consegue segurar um pouquinho isso. Então, eu já vi vários investidores que o cara tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, ganhou uma herança, vendeu uma casa, que é o ganho rápido. Com ETFs, você consegue montar uma cesta, e eu vou mostrar aqui 5 ETFs que eu investiria para começar, mas não é uma recomendação. Você consegue montar uma cesta para ter um rendimento pensando no longo prazo, e não esse negócio curto prazista, que já quebrou muita gente. E às vezes quebrou empresas que no passado já foram boas, lá na frente podem ser boas, mas a pessoa coloca todo o dinheiro dela e se perde. Então, casos como o da Magalu, que lá atrás cresceram muito, mas depois caíram 92%, muita gente investiu todo o dinheiro aqui, muita gente investiu todo o dinheiro na Oi. Eu me recordo que eu vendi nesse ponto verde aí, ó. Eu risquei, fiz uma bola aí, eu comprei, ela multiplicou por 4, eu vendi nesse ponto verde. Mesma coisa eu fiz na Casas Bahia, que era via varejo, e eu gravei vídeo, ó. Dá até pra ver que na época eu não tinha tanto cabelo quanto eu tenho hoje. Eu comprei, vendi, ganhei dinheiro e tal, mas é difícil você chegar no ponto de conseguir fazer isso. E você nem precisa. Então, com os ETFs, você consegue escolher segmentos, escolher um grupo de ativos e deixar o tempo fazer o trabalho dele. Deixar a coisa fluir. Não ficar querendo esse giro. Você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Quem acompanha meu canal aqui, eu me movimento lentamente, lá na frente, ganhando dinheiro o tempo inteiro. Os ETFs favorecem esse tipo de trabalho. O principal erro dos investidores, então, que a gente viu aqui, é pensar que bolsa é cassino, não diversificar, não pensar no longo prazo, não ter uma estratégia de investimento, investir tudo num único ativo. Então, volto a falar com vocês. ETFs são bons para o iniciante, são ótimos para quem pensa em aposentadoria. No longo prazo, óbvio que os índices, os indicadores gerais dos países tendem a subir, se você souber escolher, e com os ETFs vocês conseguem esses ativos, esses índices. A gente vai ver isso ao longo do tempo. Eu já falo de ETFs aqui há muito tempo. Então agora eu vou falar rapidamente sobre os 5 ETFs que eu investiria se eu estivesse começando. Vou combinar com quem está na comunidade o seguinte: quem está lá na minha comunidade, eu vou deixar o QR Code para quem quiser entrar. Depois chamarei um especialista para falar um pouquinho mais sobre cada ETF desse. Então até quem me perguntar qual a diferença da tua comunidade para o YouTube, é isso. Aqui eu vou falar sobre os ETFs, lá eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Então bora falar sobre os ETFs que eu investiria, começando, é óbvio, pelo IVV. O que é o IVV? Você pode investir numa corretora internacional. Esse ETF ele vai buscar replicar o desempenho do índice S&P. É isso aí. Ele vai te dar uma exposição às maiores empresas americanas. Empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Berkshire, que é a empresa do Buffett. Não é uma exposição só americana, é uma exposição mundial, mas que fique claro que 97% é uma exposição americana. Eu digo que é mundial porque Nvidia vende só nos Estados Unidos? Apple. Ah, não, mas a ação da Apple é nos Estados Unidos. Não, tudo bem. Mas quando você compra aqui por 30 mil um Maczinho, porra, o dinheiro também vai para empresa americana. Então, cuidado só com, eu não quero investir nos Estados Unidos. Tudo bem, mas aí você tem que investir lá para ter acesso a empresas no mundo. Então, o IVV, ele costuma ser o grande ativo da porta de entrada para o investidor. É fácil investir, você pode começar com muito pouco, depois a gente fala de valores. Faz sentido para muita gente começar com ele. Um outro ponto interessante, né? Quando eu olho aqui para as grandes empresas americanas dos últimos anos, na verdade das últimas décadas, olha que bacana. Ao longo do tempo, de forma lenta, as empresas vão mudando. Então, em 2023 e 2020, a Apple liderava, mas lá em 1970, 80, era a IBM. Então, quando você investe no índice das grandes empresas, você está investindo no índice e ali dentro, lentamente, as empresas vão mudando.
Então, se eu fizer um investimento agora no IVV e for só acompanhar o Vasco, me aposentei, vou ficar por aí sendo feliz acompanhando os jogos do Vasco. Daqui a pouco uma empresa faliu, outra surgiu, outra... As empresas vão mudando no índice, mas eu não tenho que estar acompanhando o tempo inteiro. Vocês estão entendendo? As empresas vão mudando, conforme eu estou mostrando aqui para vocês ao longo das décadas. Olha aqui algumas curiosidades. No caso da IBM que eu falei, ela conseguiu ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 décadas na lista das maiores empresas dos Estados Unidos. Em 60 ela estava em 6º lugar, 70 e 80 em primeiro, e aí depois foi caindo, saiu do índice, ainda é uma grande empresa, mas uma sombra do que era. A Exxon, que é de petróleo, também conseguiu ficar algumas décadas, de 1960 até 2010, entre as maiores empresas. Tem cases aqui que praticamente acabaram, como a Kodak. Então, na década de 70, olha só, a Kodak era a quarta empresa americana, quarta. Para quem não sabe, eles faziam filmes assim, também faziam máquinas. E esse cara foi o sujeito que inventou a máquina digital, mostrou lá dentro da Kodak e não quiseram levar o plano para frente, porque mataria a indústria de filmes, que era a indústria deles. Então, a Kodak poderia ter revolucionado o mercado, mas não quis. Saiu do jogo. Quem estava comprado em índice, quem vem investindo no todo da bolsa, uma empresa quebrou, meu amigo, o índice continua subindo. Vocês estão entendendo a importância? Esse é o grande ponto. Tem outras empresas também. A Xerox ou Xerox, na década de 70, 8ª empresa americana. Depois, ela meio que foi reduzida a quase nada. Essas máquinas gigantescas, todas as empresas tinham. Todas as empresas do mundo tinham essas máquinas aqui. Quando eu estava na faculdade, ainda na década de 90, cara, se trabalhar na Xerox era um negócio assim, caralho, o maluco trabalha na Xerox, escrito assim na camisa, todas as empresas tinham Xerox. Era isso. Você era estagiário, você ia começar na empresa tirando Xerox para todo mundo. Então, as empresas podem mudar, mas o índice continua, ou o segmento. Então, investir no S&P, as empresas ali dentro estão trocando, não é problema meu acompanhar. É problema do índice, do gestor, da PQP. Mas não um problema meu. Então, ao longo do tempo, a gente percebe um desempenho subindo do S&P. Até as empresas vão pagar dividendo ali dentro, tal, mas não é o foco total. E, atualmente, a gente percebe que tecnologia é o setor preponderante no índice. Então, IVV costuma ser a porta de entrada desse mercado de ETFs, tá? Fica comigo aqui que no final eu vou mostrar o preço, quanto custaria, o que eu investiria agora mesmo. Depois, nós temos o VTI, é um ETF, o código dele é o VTI. Com esse ETF, você vai investir em ações de grandes, médias, pequenas empresas. Você está diversificando um pouquinho mais. O portfólio aqui, ao invés das empresas só do S&P 500, você vai ter mais de 3.000 empresas nesse índice. Então, um índice S&P, só as maiores ali, é um índice menor. Esse, você tem uma gama muito maior. Ah, mas isso também não dilui a possibilidade de uma alta só das grandes empresas? É, meu amigo, mas aí você quer tudo. Você quer mais dinheiro, com menos risco. Porra, eu também quero. Então, aqui, o que a gente está fazendo? Está saindo do índice espremido só, daquelas melhores do S&P, para um índice muito maior, para uma quantidade muito maior de empresas. As primeiras empresas são as mesmas, são as grandes empresas, elas também estão lá dentro, as grandes também estão lá dentro, mas vai ter as pequenas e médias. Se a economia americana bombar, ou as empresas aqui bombarem, as pequenas também vão subir. Isso que vocês têm que entender. Majoritariamente também, tecnologia, Apple, Microsoft, Nvidia, as principais empresas serão de tecnologia, as principais participações. Olha aqui, ao invés de 32%, a gente tem 30% de tecnologia, depois finanças, outros segmentos. Também vem subindo ao longo dos últimos anos e paga alguma coisa de dividendos. Charlão, quero investir, quero ter uma conta lá fora, quero ter uma conta internacional para brasileiros, o que eu faço? Meu filho, você está em que planeta vivendo? Clica aqui, eu vou deixar em algum lugar o QR Code, vou deixar um link aqui embaixo. Abra a sua conta internacional na Nômade com o meu link, com o meu QR Code. Você pode ganhar até $40 de cashback. Aproveita a queda do dólar. A Bolsa Americana deu uma recuada, já voltou a subir. Aproveite para abrir a sua conta internacional na Nômade, para você dolarizar o seu patrimônio com o meu código aqui, que você pode ganhar até $40 de cashback e dar esses seus primeiros passos lá fora. Depois,
nós temos o terceiro ETF, é o QQQ, e esse é um ETF focado mais em tecnologia, nas empresas da Nasdaq. Ele vai acompanhar o índice da Nasdaq. Então, obviamente, Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Tesla, Netflix, Alphabet, que é o Google, todas as empresas estarão nesse índice daqui que pega 57% de tecnologia. Então vamos lá, mostrei o IVV, 30 e poucos por cento, 32%, vai mudar um pouquinho ao longo do tempo, 32 tecnologia. Produção, coloca de novo na tela aí o QQQ, 57% tecnologia. São as mesmas empresas grandes? São. Lá na minha comunidade eu até ensino a você ver essa sobreposição. Mas, se você acredita, como eu acredito, que inteligência artificial, toda a parte de computação quântica, tudo vai evoluir, porra, é importante ter um investimento em tecnologia. Então, esse ETF te proporciona uma exposição à tecnologia. Também subiu muito ao longo dos últimos anos. Vai ter algum dividendo lá dentro, mas o foco é crescimento. Agora a gente vai para o VXUS, que é um outro ETF, pouca gente conhece. E o que esse ETF vai te dar? Uma exposição a mercados fora dos Estados Unidos, tanto desenvolvidos quanto emergentes. Então, até agora, eu falei mais sobre empresas americanas. Tudo bem que essas empresas também têm clientes fora dos Estados Unidos, mas elas estão lá fisicamente, o quartel-general. Como é que eu invisto numa Nestlé da vida? Como é que eu invisto em empresas fora dos Estados Unidos? Então, esse ETF, ele vai te dar uma exposição a empresas que estão fora dos Estados Unidos. Países envolvidos, países emergentes, como, por exemplo, o Japão, que, aliás, está passando por um problema. Japão, Reino Unido, China, Canadá, França, Índia, Alemanha. Esse ETF vai te dar uma exposição a esses países. Pô, Charlão, e os mercados emergentes? Também, olha só, você tem aqui 26% do ETF exposto a mercados emergentes. Europa, Pacífico, América do Norte também tem alguma coisinha. Principais empresas, Taiwan Semicondutores, que, aliás, eu tenho ação, Tencent, SAP, Alibaba, a Nestlé, que eu falei pra vocês, a SML, que é gigantesca. Então, pô, tô me expondo nos Estados Unidos, já com IVV, já com QQQ, também quero estar exposto em outras partes do mundo. Tá aqui, você tem esse ETF VXUS, que subiu ali em 21, deu uma queda forte, depois voltou a subir de novo, também paga alguma coisa de dividendos, mas não é o forte aqui. Se você quer uma coisa mais específica de dividendos e de imóveis, nós temos como quinto ETF da lista o VNQ. Eu já falei bastante dele, tanto aqui no canal quanto na comunidade, e ele vai investir no segmento imobiliário, no setor de REITs, de fundos imobiliários americanos. Então, esse aqui é um ETF que investe em fundos imobiliários americanos. Poxa, Charlão, quero investir nesses fundos imobiliários americanos. Como eu começo? Eu acho que a melhor forma é começar por aqui. Por quê? Porque ao invés de ter que escolher um ou outro, você está pegando um ETF que vai investir nesses fundos imobiliários. Então, nós temos vários segmentos, data center, tem segmento de hospitais, antenas de celulares, é totalmente focado na parte imobiliária, esse também é um ponto interessante. E olha aqui a lista das 15 principais posições. Tem o American Tower, que é um ETF de torres de celulares, tem ETFs como PLD de logística, tem ETFs de data center, tem ETFs de shopping, tem ETFs de public storage, que são aqueles storage para você deixar cacareco. O americano tem tralha pra cacete, tem storage em tudo quanto é lugar. Eu acabei de ir para os Estados Unidos, já tem storage lá, tá cheio de coisa, cheio de coisa. Eu já tô pagando aqui também isso. Então, você tá comprando um ETF que vai investir em vários fundos imobiliários. Já tô investindo no segmento imobiliário americano. Aí esse daqui apanhou muito nos últimos anos, principalmente pela alta do juro americano, mas já vai pagar um dividendo muito melhor do que os outros. Então, eu falei aqui em, sei lá, 4, 5 minutos sobre 5 ETFs, tá? Todos eles cresceram de alguma forma ao longo do tempo ou pagaram um bom dividendo, e você pode estar perguntando, tá bom, Charlão, mas dá um bônus pra galera aí. Onde é que você deixaria o teu dinheiro parado enquanto você escolhe os outros ETFs? Bom, existe um ETF mais focado em renda fixa, não é uma recomendação, que é o TFLO. Então, ele é um ETF que de repente você pode deixar o seu caixa ali parado. Esse tem como foco renda fixa. Você vai deixar ali, se você quiser por um tempo, o seu dinheiro, e ele vai se beneficiar desse juro americano que está um pouco elevado, porque ele investe no tesouro
juro americano. Então a gente percebe que ele paga um certo dividendo, mas não é um ETF, aqui de desempenho ele até teve um desempenho razoável, mas não é um negócio absurdo, é para caixa mesmo, mas ele não é um ETF, por exemplo, para você ganhar dinheiro com a queda do juro americano. Não é esse, tem outros. Mas por enquanto, tô ali pensando, tô com uma graninha parada, tal, aí tudo bem. Então eu falei 5 mais 1 de bônus aqui. No ano, praticamente todos esses ETFs subiram, tá? O TFLO que subiu um pouquinho a menos. Já no longo prazo, aí o negócio é muito bonito. A gente percebe que nos últimos anos o QQQ subiu 127%, o IVV subiu 101%, com um diferencial. Quando eu falo que subiu 100%, é 100% em dólar. Então, além da alta, por isso que eu insisto para você abrir sua conta internacional e tudo mais, além da alta, você ganha a valorização do dólar. Você ganha a valorização do dólar. Não tem como um brasileiro hoje não estar exposto a dólar. E aqui eu não tô falando só porque eu tenho um parceiro no canal. Antes de ter parceiro eu já falava isso. Só que, porra, tá o QR Code aqui em algum lugar, abra sua conta e já ganha até $40 de cashback. Quer dizer, a gente tem essas vantagens aqui. Quanto custaria montar essa carteira? Bom, assusta o número. Vocês estão vendo aqui que assusta, porque $1.600 é muito. Só que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, você pode investir numa fração. Então, vou dar um exemplo. Eu quero comprar uma ação brasileira que está R$100. Você é obrigado a pagar R$100. Quero comprar uma ação americana que está $100. Você pode comprar $10 daquela ação. Vocês entenderam? É diferente lá, você pode comprar uma fração. Então hoje, coloca de novo na tela aí, olha só, IVV, VTI, QQQ, você gastaria até 1.600 e poucos dólares. Só que você não precisa investir tudo isso. Hoje, eu, se fosse começaria por aqui. Mas não é uma recomendação. A única recomendação que eu dou para vocês é o seguinte: cuidado com atalho, com diquinha, com hackzinho. Buscar uma remuneração muito rápida é que pode eliminar a tua carteira, eliminar o trabalho da tua vida, te deixar sem dinheiro. É isso que você não pode fazer. Tá inseguro? Espera. Poxa, eu não tô olhando tudo isso aqui, mas tenho medo, não falo inglês e tal. Cara, calma. Ninguém tá te pressionando. É melhor você fazer tudo com calma do que perder dinheiro. Porque depois você perdeu, meu amigo. Dinheiro não aceita desaforo. Guardem isso. Dinheiro não aceita desaforo. Então, no vídeo de hoje, eu falei aqui sobre 5 ETFs que eu começaria. Ainda dei um bônus aqui para quem quer deixar uma graninha parada. Nos próximos vídeos sobre exterior, eu falarei sobre novos ETFs, novos fundos imobiliários. Por isso que, antes de ir embora, eu te peço para se inscrever no YouTube. Pô, você tá assistindo meu vídeo e não tá se inscrevendo? É muita sacanagem. E me diga aí nos comentários. E aí, bichão, você já investe em ETF? Quer que eu fale de algum ETF específico ou de outro investimento? Me diga aí nos comentários. Aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, ativa o sininho até.